E hoje, a gente falando, então tem a parte de urina, a parte de sangue, como que são descobertos aqueles dopings 10 anos depois? A gente teve lá o caso do ciclista, né? Como é que era? O Lance Armstrong. Como que foi descoberto 10 anos? Não sei, estou chutando aqui 10 anos, eu não sei exatamente o período, mas como que é descoberto tanto tempo depois? O cara troca os exames, trocou o sangue, levou uma bolsinha de urina. Várias coisas. Bom, histórias eu acho que não faltam, né? Um dia aqui. Mas assim, uma coisa frustrante para nós dizer é que o doping está sempre na frente do antidoping. Na verdade vai ser uma briga eterna de gato e rato, caça total. Então o que se tenta fazer é diminuir a janela, a distância entre o doping e o antidoping. Essa distância foi muito maior já, hoje já está bem menor. Então, tem maneiras Tem profissionais que trabalham para o doping, infelizmente. Então, eles estudam e testam substâncias para a dopagem para melhorar o desempenho. E muitas dessas substâncias, elas não têm método para detecção quando elas já são usadas. Então, o que acontece? Por que tem essa janela de tempo, de distância? Porque daí o pessoal está usando, tem que ser descoberto o que está sendo usado. Se descobrir o que está sendo usado, tem que achar uma metodologia de técnica para se fazer a detecção. Isso tem que ser validado para daí poder entrar para a lista de substâncias proibidas. Então, tem uma janela de tempo. Entendi. Então, o que se fez, né, para tentar minimizar um pouco isso e tornar um pouco mais justo? Hoje, as amostras de sangue e de urina, elas permanecem pelo menos 8 anos no laboratório. Então, a amostra analisada, ela permanece 8 anos. Porque nesses 8 anos, se descobrir algum método para detectar uma substância nova, essas amostras são reanalisadas e se testar positivo para aquela substância nova, o atleta perde a medalha de um período atrás. Então, por exemplo, na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, teve atletas recebendo medalha da Olimpíada de Londres, 2012. Na de Tóquio, em 2021, né, que foi quando atrasou, de 2021 tinha atleta recebendo medalha de 2016. Por quê? Justamente por isso, porque as análises foram feitas depois, refeitas, e aí testou positivo para substâncias que na época eram passíveis não tinha método para detectar. Então isso acontece. Então já é uma maneira de tentar tornar mais justo. Não tem o mesmo glamour de receber uma medalha que tu ganhou, mas é um reconhecimento do mérito esportivo, né? Da honra do esporte. Nossa. Então tem se feito isso. Mas assim, com a evolução da tecnologia de análise, está cada vez mais perto ainda. Sim. Sai uma substância hoje, 2, 3 meses já tem um método para detectar. É muito rápido hoje. Ainda mais com a técnica de DNA recombinante, da biologia molecular. Cada vez mais evoluindo. Evoluindo, né? Então, nossa, está cada vez mais fácil detectar e mais rápido essa detecção. Hoje, a ABCD, ela segue as normas da WADA? Sim, ela é mandatória da WADA. A WADA é a Federação Internacional. É a Agência Mundial Antidoping. A Agência Mundial Antidoping. Isso. E as federações nacionais, os comitês olímpicos nacionais? Não. É a parte. O antidoping é a parte. Sim. É autônomo, digamos assim. Mas a pergunta que eu vou chegar é o seguinte. As regras de dopagem, por exemplo, dos esportes americanos, elas não são as mesmas, por exemplo, dos esportes olímpicos, das Olimpíadas. A gente sabe que tem muitas substâncias que os jogadores da NBA e da NFL utilizam que entrariam no doping da WADA. Isso, como que se dá essa definição? Tipo assim, cada país libera o que quer liberar, a WADA, como é que funciona essa questão? Na realidade, a WADA é a Agência Mundial Antidoping. Tá. Então, a WADA é a mandatória, que define as regras, a lista de substâncias proibidas. Então, anualmente tem um Congresso Mundial Antidoping, ou Simpósio Mundial Antidoping, que todos os pesquisadores do mundo se reúnem, que é o Congresso Mundial, então, que é organizado pela WADA. Nesse congresso é definido substâncias que entram na lista, substâncias que saem da lista, e qualquer mudança que tiver é definida nesse congresso. Aí tem as agências nacionais antidopagens, que nós chamamos de NADOS, que é National Agency Organization, enfim. Então as NADOS, que são as agências nacionais, são vinculadas à Agência Mundial Antidopagem. E a regra ela é universal. Tá.
O que acontece? Alguns esportes não têm controle de doping. Não é que seja uma regra diferente. Não tem controle de doping. NBA não tem. Não tem? É zero? É zero. NFL não tem. Zero? Não tem. Se tivesse, talvez não teria NBA. Mas eu achei que era para algumas substâncias. Não tem. Por exemplo, vou dar o exemplo da maconha. Eu achei que era para algumas substâncias. Não tem. Não tem. Fisiculturismo, não tem. Agora até eles separaram, né? O fisiculturismo tem uma confederação que tem controle antidoping e tem uma que não tem. E aí quem estava numa está todo migrando para outra agora, né? Mas, então é assim, é um padrão internacional, não pode. A lista ela é padrão no mundo inteiro. O que acontece é que tem alguns esportes, algumas ligas, na realidade, não é um esporte, algumas ligas que não têm controle de dopagem. Então, por exemplo, a NBB aqui no Brasil tem, né? A NBA não tem, NFL não tem. Então, é mais ou menos isso que acontece. E hoje aqui eu vou dar exemplo da NBB, que é o meu mundo do basquete, temos muitos casos? Não. Acho que na temporada passada tiveram 3 casos, Três casos. Na realidade, assim, o pessoal pensa, porque o esporte é um atendimento, tem muito doping, etc. Para ter uma ideia de todos os testes que são feitos, que são muitos antidoping no mundo, a média em esportes olímpicos é de 1% de resultado positivo. Só que esse 1%, se for ver em números absolutos, é muito grande. Dá quase 5 mil controles, 3 mil exames positivos. Né? Para te ver o número de exames que são feitos, 99% não dá positivo. Então, é um percentual baixo de resultado analítico. É porque é o trabalho da pessoa. Exato. A gente tem casos aí de doping, vou dar um exemplo, porque nem fala. O que eu conheço mais é o basquete. A gente já estava conversando anteriormente do jogador de futebol aí que foi pego no doping, eu nem fazia nem ideia, porque eu não acompanho futebol. Sim. Mas, então a gente teve na temporada passada, a gente tem, 16 equipes, bota aí 20, temos 320 atletas, 3 serem pegos numa mesma temporada é muito, é fora da realidade, até porque esse cara vai ficar pelo menos, 2 anos suspenso, 4 anos suspenso, sem poder treinar. Sem poder treinar. Essa é uma pergunta boa. Cara que foi pego no doping, mesmo ele estando no processo lá da contraprova, o que ele pode ou não fazer e o que ele pode ter ou não relação com profissionais e com o clube? E como funciona o processo de contraprova? São coisas legais, né? São coisas legais. Bom, vamos lá. Fez exame antidoping. Uma coisa tem que ficar muito clara também, né, público nosso assistindo. O doping não se caracteriza só por substâncias presentes na amostra de material biológico. Testosterona na urina, estimulante, não é só isso. Violar a regra antidopagem é considerado doping. Então, esse atleta de futebol que nós comentamos agora, ele não teve nenhuma substância no organismo dele, mas ele violou regras da antidopagem. E isso é caracterizado como doping. O atleta se negar a fazer um exame antidoping é uma violação à regra. O atleta está vinculado a pessoas que comercializam substâncias proibidas, caracteriza também.